Pam, pam, pararara, pam, pam, pararara, pam, pam, pararara, pam, pam, pararara. Pessoal, quem lembra dessa musiquinha aí, né? Tocava no cinema aí quando ia passar os vídeos de futebol. E aí hoje eu tô aqui, que eu trouxe para vocês um negócio. Estava assistindo uma live outro dia, né? Do lado do Chico, e aí o pessoal falou sobre futebol de botão. E como eu tenho muita coisa de futebol de botão, porque eu gosto, eu e meu filho jogamos, eu resolvi trazer um pouquinho desse universo aí do futebol de botão para vocês, né? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de futebol de botão, é futebol de botão ou futebol de mesa, né? Por que futebol de mesa? Porque em 1988 o futebol de botão foi reconhecido como esporte, chamado esporte de salão, junto com xadrez e outros tipos de jogos, né? Então ele passou a se chamar futebol de mesa. Mas ele mesmo, como futebol de botão, ele remonta de bem mais antes disso, né? Ele, na verdade, ele foi criado em 1930. Ele foi criado em 1930 por Geraldo Cardoso Decor, que ele jogava com botõezinhos de madeira, depois passou a usar botõezinhos de plástico, né? Então, dessa brincadeira surgiu o chamado jogo de botões, que é isso aí que a gente está vendo, né? E é interessante porque eu lembro quando eu era garoto, né, lá na década de 70, que a gente jogava com a bolinha, na verdade era um botão de roupa. Então a gente usava a bolinha, o botão de roupa como bolinha. E aí ele, né, trabalhou muito para popularizar o jogo, né? E acabou resultando aí em 1988 que ele foi reconhecido como esporte. Na década de 70, quando eu jogava, né, você tinha diversos tipos de botões. Por exemplo, esse aqui são os meus botões da época, tá? Você tinha botão de madrepérola, tinha botão de galalite, tinha botão de acrílico. O goleiro geralmente era uma caixinha de fósforo que a gente forrava com algum tipo de material e enchia de chumbo. E aí é interessante porque dependendo do tamanho da caixinha, você tinha goleiros diferentes. Então a gente tinha que meio que padronizar o pessoal do bairro para jogar sempre com a mesma caixinha, né? E você tinha ainda esses outros tipos de botões aqui, que era vendido o jogo do time, né? Então tinha isso aqui era da época também. Aí mais tarde, né, já na década de 80, começaram a fazer esses tipos de botões aqui, né, que eram os botõezinhos diferentes. Mas antes de chegar nesse estágio aqui do plástico, nós tínhamos outros, do acrílico, do galalite, da madrepérola, nós tínhamos um outro tipo que era esses aqui, ó, que eram os botões de plástico. O primeiro de plástico que surgiu foi esse aqui, que você tem uma parte mais baixa aqui no meio, onde você colava o retrato do jogador. Depois surgiram esses que já são mais lisos, que você cola aí o coisa. Aí você tinha a travezinha de plástico com uma partezinha aqui mais alta, porque você manuseava o goleiro com aquela travinha. Você tinha uma mesa na época que era chamada Estrelão, que ele tinha um espaço maior aqui, exatamente para você poder manusear isso aqui. Eu tive um Estrelão também, mas hoje não tenho mais. Aí eu tenho só essa pequenininha aí, que a gente usa para brincar. Aí esses aqui também já são da época da década de 80, né? Então essa aqui é uma mesinha que a maioria das crianças tem em casa para brincar e tal, né? Agora, vou falar um pouquinho sobre as modalidades do futebol de botão. Falando um pouco aí sobre as modalidades, né? Hoje nós temos aí basicamente 4 modalidades que são reconhecidas
né, que foram que são praticadas aqui no Brasil e que possuem regras próprias específicas, né? E surgiram depois do reconhecimento do botão como um esporte futebol de mesa. Então você tem a modalidade bola 12 toques e a modalidade bola 3 toques. As duas são praticadas com aquela bolinha de feltro e com os botões, né? Na mesa grande. Em outros vídeos, se o pessoal se interessar, eu falo mais sobre cada uma das modalidades. Você tem a modalidade disco, um toque também, e você tem a modalidade dadinho, que é a que eu pratico, né? Que eu e meu filho jogamos. Essa mesa que vocês estão vendo aqui é uma mesa menor que eu comprei para a gente poder brincar com esses botões antigos que eu tinha, né? Porque aquela outrazinha ali é muito pequena. Mas a mesa oficial para o dadinho é essa aqui. O campo tem 1,85 m por 1,20 m, né? A mesa tem 1,85 m por 1,20 m. Então, quer dizer, é uma mesa bem grande e você joga com aquela travezinha ali, e o goleiro é um goleirinho mais comprido. Mais para frente eu vou mostrar um time de botão que a gente utiliza. E também, de repente, eu faço um vídeo específico para cada tipo de botão, tá? Então é isso, você joga com o dadinho. Eu vou até pegar um time aqui, só para mostrar o dadinho para vocês. Então, olha, esse aqui eu tenho um que a gente chama de ônibus, né? Que é essa embalagenzinha aqui, onde você leva o time. E aqui você tem o goleiro e... Cadê? Não tem dadinho nessa embalagem? Ué, por que não tem dadinho aqui? Estranho. Nessa aqui não tem dadinho. Vamos ver outra embalagem aqui. Tem muitos times aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui é o time do Brasil. Também está sem dadinho. Bom, deixa eu ver se eu acho um dadinho lá dentro. Pronto, voltamos aqui. Eu tô com meu timezinho oficial. Então tá aqui, ó, o dadinho, que é um dadinho de material tipo poliéster. Ele tem uma medida específica, é 0,6 centímetro, e ele não pode ter nenhum tipo de marcação, tá? Ele pode ser colorido, mas ele não pode ter nenhum tipo de marcação. Na verdade é um cubo, né? A gente chama de dadinho, mas é um cubo que não tem número, né? Aqui é o goleiro que eu falei para vocês, ó. O goleiro todo de acrílico. Você pode, ele por fora ele tem que ser todo liso, mas você pode, por exemplo, rechear ele. Então tem muita gente que recheia ele com chumbo. Eu tenho alguns que são recheados com chumbo também. Você pode ter, ele pode ser transparente também, desde que você tenha, ele não pode ser 100% transparente, você tem que ter uma faixa que ligue dois lados opostos. Então aqui eu coloquei esse material aqui. Isso é bom para confundir o adversário, é uma beleza, tá? E aqui é o meu time que eu utilizo. Eu jogo com esse time no dadinho, mas na verdade esse botão ele é mais utilizado para pro jogo com bola de feltro, né? Mas eu me adaptei bem com esse botão e eu gosto de jogar com ele, né? A mesa oficial do dadinho, a medida do campo é de 1,65 por 1,3. Então vocês vejam que é bem grande. E olha que interessante. Deixa eu pegar aqui a trave. Olha como é que fica o goleiro em relação à trave, tá? Olha lá. Praticamente não sobra espaço, né? Então praticamente não sobra espaço. Não é tão fácil assim de você fazer os gols, né? Então é isso, gente. Eu trouxe aí
esse videozinho rápido aí para vocês, só para falar um pouquinho sobre esse meu hobby aí, que é o futebol de mesa ou futebol de botão. Aí, se o pessoal tiver interesse, deixa aí os seus comentários, deixa o like, que aí eu faço, se quiser que eu faça algum vídeo específico sobre algum assunto relacionado ao futebol de mesa, aos botões, aos times, etc. Deixa aí que depois eu faço, tá bom? Valeu, aquele abraço.